E hoje eu dou a minha palavra de que esse podcast vai ser extraordinário. Você confia na palavra das pessoas? Será que só a palavra das pessoas é o suficiente para fazer projetos, para construir e fazer parcerias? Ou a segurança ideal só vem do jurídico? Então, eu convido vocês para acompanhar esse podcast de hoje. Já curta, compartilhe esse vídeo para vocês ficarem atentos e saber que não dá para confiar na palavra de qualquer um, só na minha. Para falar com a gente hoje sobre segurança jurídica, eu trago dois convidados especiais, Matheus Soares e Carol Bergers, advogados da Bergers e Soares. Isso mesmo. Advogados, isso, né? Isso aí. Sejam bem-vindos, muito bom ter vocês aqui no Espaço Aberto, para a gente falar sobre esse tema que eu digo que na arquitetura, na minha trajetória como arquiteta, nunca foi falado. Na faculdade a gente não fala sobre contratos, depois na vida profissional no máximo, a gente entende na dor. Quando a gente toma rédea de algum cliente, quando a gente desfaz algum projeto, que a gente vê a importância do contrato. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu gosto de pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho sobre a trajetória profissional de vocês aí na área da advocacia. Quer começar, Matheus? Primeiras damas, a Carol pode começar. Então tá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei em que momento vocês vão assistir esse episódio, mas eu sou a Carol, sou advogada aí há mais de 10 anos, atuo com direito contratual. Antes de ter meu próprio escritório, eu tive experiências, né, num outro escritório que também eu lidava com essa parte contratual, preventiva. E, além disso, tenho o meu próprio negócio, então entendo o dia a dia do empresário, do autônomo. E me formei na Univale, aqui em Itajaí, né? E aí, desde 2020, aí a gente está no mercado com as nossas empresas, com o escritório, toda a parte do direito empresarial. Então, a gente consegue atender o empresário de ponta a ponta no que ele precisa dentro da empresa, em todas as áreas, né? Mas a minha especialidade mesmo é a parte contratual, principalmente parte de contrato de prestação de serviço, parceria, PJ, enfim, aliado um pouco à parte também societária. E quero agradecer o convite, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que possamos contribuir para que o pessoal fique mais ligado nessa parte aí de segurança jurídica. Com certeza. Olá a todos, meu nome é Matheus Soares, também sou advogado, sou sócio da Carolina, sócio do escritório Bergler Soares Advogados e da Cobramos Assessoria. Nós temos duas empresas, uma focada na cobrança e gestão de recebíveis, a segunda é o escritório de advocacia, onde a gente acaba tendo bastante contato com empresários, com investidores, com pessoas que estão tirando projetos do papel e precisam ter segurança jurídica para conseguir concluir esses projetos com total segurança. Dentro disso, a minha especialidade no direito empresarial, eu foco no societário, que é uma área que eu julgo ser muito importante, cuida da base da empresa, desde a formação até o crescimento, todas as mudanças que envolvem o CNPJ de uma empresa. Então, é sempre muito importante isso. E também a parte dos contratos está sempre muito presente no dia a dia. Eu digo que 90% dos casos que acabam virando problemas são por falta de documentos e muitos desses contratos que foram mal feitos ou foram deixados de fazer. Basicamente assim, ainda é muito informal. Dependendo do mercado, a gente acaba lidando com problemas que, às vezes, um mero papel que poderia ter algumas regras ali acabaria evitando um problema, acabaria evitando um litígio. E isso a gente também pode falar para o empresário, para a pessoa que está acompanhando e que também pode ter uma segurança maior quando ele for tirar os projetos do papel. Isso. O que acontece, né? Na nossa profissão, eu acho que no geral. Acho que a gente pode até falar de prestadores de serviços, fornecedores, ou muitas vezes até quando se abre uma loja, né? Uma loja de decoração de imóveis. Eu abri, chamei meu amigo, normalmente é o amigo, e vamos ser sócios e vamos abrir aqui essa empresa. Abre a empresa, no decorrer começam os atritos, aí começam as tretas e desfaz a sociedade. E aí que chegou a briga. Às vezes a sociedade não é nem feita e já tem que ser desfeita. E já tem que ser desfeita, Sim. Exatamente. Porque acontece justamente o que eu falei lá no começo, a palavra. Não, mas tu deu a tua palavra, eu dei minha palavra.
mas na hora de desfazer? Porque o problema normalmente só vem na hora de desfazer o contrato. Quando tá tudo bem, as pessoas ficam anos sem contrato, né? O contrato, ele serve para ser usado quando acontecer algum problema. Igual seguro. Isso, quando tá tudo bem, se o contrato não for usado, tudo certo. Não é necessário e tá tudo bem. Agora, quando tiver algum problema, alguma dúvida, aí as pessoas sentem falta de um contrato. Então, a gente sempre fala que o contrato, ele é muito usado na dor. E quando tá naquele tempo de amor, as pessoas acabam esquecendo e acham que não é importante o suficiente. E também a gente acha que contratos é importante ou para o cliente, ou só para o cliente, né? Arquiteto, profissional, cliente, ou sócios. Mas para parcerias... Para tudo. O que mais, assim, é indicado também, contrato, a gente falando em questões, assim, da construção civil? Na construção civil, com certeza, os principais são contrato de sociedade, que regem ali a sociedade entre os arquitetos ou então pessoas que trabalham na construção civil. Contrato de prestação de serviço com cliente, contrato com fornecedores, que também é muito importante nessa área, né? E os contratos de parceria que englobam ali parceria entre arquiteto, de repente arquiteto e fornecedor, arquiteto e às vezes arquitetos contratados. Tem diversos tipos de situações que um contrato ali sempre é necessário. Né? E uma observação com relação aos contratos de sociedade entre arquitetos ou entre engenheiros, enfim, é que são profissões técnicas. E geralmente os sócios trabalham no negócio. Porque eles aprenderam a técnica na faculdade, é que nem a advocacia, né? A gente aprende o direito, mas a gente não é ensinado a abrir um escritório. Isso. Acredito que na faculdade, toda faculdade mais técnica, tu aprende a ser técnico, mas não aprende a ser dono de negócio. Então, geralmente, amigos ou parceiros, enfim, se unem para abrir um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia, e eles precisam trabalhar. Mas quem faz o quê? Porque o grande negócio é que o dono do negócio ele não precisa trabalhar. O negócio é aportar dinheiro, é receber os lucros dele, tá tudo certo. Mas quando o sócio precisa, aí é que vem a importância de ter desenhado o que cada um vai fazer. Geralmente um é mais comercial, o outro não é tanto. Então a gente precisa desse instrumento para formalizar essa sociedade, para não dar briga. Até porque não dá para os dois serem financeiro, para os dois serem o comercial e os dois serem o que produz. E, às vezes, nenhum dos dois pode ser o financeiro, porque nenhum dos dois tem aptidão para isso. E aí tem que contratar alguém. Então, tudo isso é definido nesse acordo em paralelo, que é... Não sei, Matheus, acho interessante tu explicar a diferença entre o contrato social, acordo de sócios, o pessoal entender que um é público, outro é privado. A principal diferença é que o contrato social ele é obrigatório para todas as empresas. Então, sempre que um arquiteto ou qualquer outra pessoa que for abrir um CNPJ, ele precisa, primeiro de tudo, fazer um contrato social. Senão não abre o CNPJ. Senão não abre. Que é pela contabilidade, né? Exatamente. Ele vai contratar o contador para fazer toda a documentação que vai passar para os órgãos públicos aprovarem aquele CNPJ e um desses documentos é o contrato social. Ali vão ter algumas regras da empresa. Regras que vão falar sobre o aporte de dinheiro na empresa, a retirada de lucro, qual vai ser o valor das cotas de cada sócio, como vai ser a divisão, o que acontece em caso de repente, dissolução da sociedade. Morte também. Tem tudo isso no contrato social, porque são regras pré-determinadas que a junta comercial de cada estado julga ser necessário. Então, isso aí é obrigatório. Só que, feito isso, às vezes tem muita gente que se contenta com o básico de segurança. E eu digo que é o básico porque muitas contabilidades, eles acabam fazendo um formato de contrato social para todo tipo de empresa. Seja escritório de arquitetura, seja empresa de comércio mesmo, de comércio de rua, seja empresa de indústria, qualquer tipo de empresa, eles acabam utilizando o mesmo documento. E isso não é bom, a gente não aconselha, porque acaba gerando aquela falta de personalização para o documento. Documento, às vezes, que aplica numa empresa, não pode ser aplicado em outra. Isso aí é o primeiro ponto que diferencia os dois documentos. E só para os
contadores não ficarem chateados, eles, na verdade, fazem o que a lei manda. Sim, sim. Sim. Né? Então, eles estão ali cumprindo, porque o contrato social ele precisa seguir algumas exigências do Código Civil, e eles simplesmente estão aplicando essa lei, essa exigência, e eles não têm obrigação de pensar em todo o contexto, né? Sim. Por isso que entra a figura do advogado, para poder fazer esse segundo É um crédito. trabalho complementar, né? O contador, ele sempre faz um documento que ele julga ser o melhor ali para abertura da empresa, porém tem algumas nuances da sociedade que normalmente o advogado ele consegue olhar com um olhar mais técnico e um pouco mais de longo prazo, pensando na estratégia para aquela empresa. Sim. E aí, nisso, é um trabalho de parceria que acaba sendo bem positivo para quem tem os dois, né? O contador e o advogado. Contabilidade. Tá. Os dois. Prestação de serviço. Eu vejo que nós, arquitetos, nós profissionais, a gente faz pouquíssimos contratos com os prestadores de serviço. Com os clientes ou com os fornecedores? Com os fornecedores. Com os fornecedores, tá. Com os fornecedores. Seja a gente fornecedor, porque até onde vai a nossa ligação, né? Responsabilidade com o fornecedor. Mas muito do cliente com o fornecedor, que é o cliente que está contratando o fornecedor. E muitas vezes o fornecedor não tem contrato, né? Onde que a gente pode, como profissional, intermediar ou ter um contrato padrão que talvez sirva... Ou, às vezes, o que eu já fiz também, não sei se chega a ser um contrato, né? O que difere um contrato de um papel assinado? Todo papel assinado pode ser um Pode ser um contrato, contrato, dependendo do que está escrito. Pois é, porque eu já fiz assim, vamos supor, era pessoa de reforma, quebrar tantas paredes, fazer isso, uma listagem do que deveria ser executado no prazo tal, não tinha Tem muita gente uma que forma confunde legal. o contrato com o orçamento. Também. Porque o orçamento tem ali o descritivo do que vai ser feito, tem os valores e tem a assinatura. Às vezes tem até o prazo. Mas não diz o que acontece caso aquilo ali não se cumpra. E aí não é executável que a gente diz, né? A gente não consegue pegar e executar esse papel na justiça porque não cumpre todos os requisitos que a lei autoriza para fazer essa execução. Sim. Então acaba ficando mais complexo. Eu recebi essa pergunta uma vez na caixinha do Insta. Orçamento vale como contrato? Exatamente isso. Não vale porque não cumpre os requisitos, né, de um contrato. E não dá garantia nenhuma de cobrança, mesmo que tenha pago. O contrato é a segunda etapa, pós-orçamento. O orçamento não quer dizer que está fechado. É só um orçamento, né? O contrato vai atestar que aquele negócio foi fechado. E aí, se eu precisar levar para o juiz vai ler o contrato, vai ver que está assinado. Não, beleza, de fato houve o negócio. Então, eu posso decidir. Mas com relação ali a fornecedores, eu até dei uma palestra esses dias, que a Lid estava, né? Muito bom, E, na verdade, existem várias etapas antes do contrato para poder tu se resguardar com relação ao fornecedor, né? Eu acredito que não basta só indicar. Se tu é um profissional sério, tu precisa indicar e se relacionar com profissionais sérios também, né? Então, existem várias maneiras ali de tu colocar requisitos. Tu tem um requisitos, uma lista, um checklist dentro do teu escritório, em que tu só vai indicar fornecedores se eles cumprirem alguns determinados requisitos. Por exemplo, o fornecedor tem um seguro contratado. Eu acho que para um profissional sério, isso, né, poderia ser considerado numa indicação. Tempo de mercado que esse fornecedor tem, histórico com outros arquitetos. Você já trabalhou com esse fornecedor? Será que ele já teve algum histórico de atraso, de falha, enfim? Tem toda essa precaução antes de ter um contrato de fato entre arquiteto e fornecedor, que também é o recomendado. Mas eu vou fazer contrato com todos os fornecedores que eu indico? Não, tu precisa filtrar quem tu vai indicar. Então, à medida que tu filtra, tu vai diminuindo, porque tu vai ver que alguns não se encaixam naquele teu modelo, né? E é bom avaliar os que podem trazer maior prejuízo também, né? Para o cliente, para ti como arquiteto. Tem prejuízos que são irreversíveis numa obra, Exatamente. E tem prejuízos que recaem sobre o arquiteto e tu perde o cliente, tu perde... Sim. O que eu costumo dizer é que o não querer um contrato já é um filtro.
A pessoa que, não precisa. Não, faça aqui, tá tudo certo. Já é um filtro assim, opa. Eu tenho um caso lá na assessoria, não tem nada a ver com construção civil, mas eu contratei um trabalho e esse meu fornecedor, ele não fez contrato. Eu falei, fulaninho, o contrato do serviço. Ele disse, não precisa fazer, eu não tenho contrato com nenhum cliente, A gente combina as coisas. Nunca falhei. Não né? tem Ele problema. sempre vem com essa. Nunca briguei, nunca nada. Você entrega os meus serviços sempre no... Entrego, tudo certo. Eu falei, não, tá. Mas eu não tenho como política contratar fornecedores sem contrato. Então, eu vou fazer um contrato e te encaminho, tu valida e te encaminho para tu assinar. Deu problema com esse fornecedor. E eu tô conseguindo acionar ele porque eu fiz o contrato. Porque se eu não tivesse, possivelmente eu não conseguiria. Então já é um filtro, entende? Já é um filtro. Hoje veio um pedido de socorro de um amigo. Lidiane, contratei a empresa de reforma, olha isso, tal. Eu mandei os caras pararem. Porque primeiro que eu chamo, eles não vêm e me entregaram a obra assim. Eu falei, tá, e o contrato? Não, porque não tem que contrato. Não, porque os caras não têm contrato, não sei o que lá, beleza. Aí tu tem indicação de alguém pra arrumar? Eu falei, tenho. Vou te indicar umas pessoas muito boas e tal. Não, mas é assim, ó, eu preciso de coisa barata. Eu falei pra ele, olha, tu já estás com um problema. Tu queres alguém barato pra consertar o teu problema, tu vai ter 2 problemas. Sim. Eu falei, se tu queres alguém que resolva teu problema, vai ser alguém que tenha contrato, né? Que cobre por consertar o serviço de outro. Eu ainda falei, olha, o que o cara fez aí, ninguém vai querer consertar. Porque eu ainda falei, o cara que vai querer consertar, ele vai consertar e vai sumir. Porque vai dar problema no futuro e ele não vai se responsabilizar. Eu falei, o cara que vai consertar, ele vai quebrar tudo e vai fazer de novo. Então, eu falei, é o preço que se paga. Exato. Eu falei, é o preço que se paga por tu não ter um acompanhamento de obra, tu não ter um contrato amarrado. E o acompanhamento de obra, ele é muito arriscado também pro arquiteto. Eu sei que a maioria das pessoas que fazem reforma, fazem uma obra, querem ter esse acompanhamento porque evita incomodação, mas tem um risco pro arquiteto que, às vezes, eles não levam em conta o tamanho do risco e acabam não se cuidando o suficiente para diminuir esse risco cada vez mais. Porque não estão executando, né? Acreditam que por não estarem executando, a pessoa vai botar o piso. Eu não estou botando o piso. Como é que eu vou ter responsabilidade sobre um erro do piso que eu não sou fornecedor? Mas o profissional foi contratado para fiscalizar, para acompanhar a obra. O trabalho dele é acompanhar para ver se a obra está seguindo o escopo. Se der algum problema na instalação do piso, na elétrica, enfim, qualquer coisa, o arquiteto tem que provar que ele fiscalizou e pediu reparo. Sim. Por isso que é importante relatório de obra, né? Que muita gente não faz. Por quê? Porque daí ele vai conseguir provar, o meu papel era fiscalizar, eu estava naquele momento, eu pedi para reparar, eu vi que não estava contento, ou não estava seguindo o cronograma, enfim. Só que foi uma omissão por parte do fornecedor, não minha. Isso pode afastar a questão da responsabilidade, exatamente. Esse documento de acompanhamento de obra, ele pode ser por WhatsApp, por e-mail, tem que estar assinado... O ideal... O que, né, garante, né, a segurança? O ideal é ter sempre um documento formal, nunca o WhatsApp. Claro que, né, a gente pode até usar como prova, mas o ideal é sempre um documento formal em que as partes assinam. Pode ser uma assinatura eletrônica, enfim. Mas, exemplo, eu vou toda quarta na obra para ver como é que tá. Vejo tudo. Eu vi que a porta do fornecedor tal tá assim. Vou ter que pedir um reparo para ele, porque não está conforme o que a gente combinou. Faz um laudo não, esse relatório mesmo, né? A cada semana que tu vai lá, diz que foi solicitado no prazo tal, manda para as partes assinarem. E aí ele tem que reparar o erro. O que foi pedido. O que foi pedido. Porque eu até comentei na palestra que eu já vi vários julgados de arquitetos e engenheiros que foram responsabilizados de forma solidária porque se omitiram no acompanhamento e na fiscalização da obra. Isso se agrava ainda mais quando tem comissão. Porque daí é um indício de que parece que foi forçado a fazer com aquele fornecedor por conta da RT. Porque vamos criar um cenário aqui, né? O arquiteto indicou a empresa de reforma.
Empresa de reforma deu problema. Ou abandonou a obra, ou entregou inacabada, enfim, deu problema. Se eu ou o cliente quer responsabilizar, quer que a empresa de reforma venha fazer o reparo, a empresa de reforma, não, eu reparo. Mas os custos é dividido com a arquiteta. Eu, como arquiteta, tenho que provar que foi solicitado todo o conserto que eu estava acompanhando, que foi solicitada. Para não ter responsabilidade, sim. Para não ter responsabilidade. Uhum. Aí a empresa de reforma fala, não, mas eu paguei RT para ela. Acabou a minha... É um problema, acabou a tua linha de defesa. A minha linha de defesa. É que é um indício muito forte, sabe? Sim. Para afastar é... Bom, tô reforçando justamente isso, porque a gente sabe que é uma prática comum. Sim. E que o arquiteto não entende da responsabilidade dele diante disso. Uhum. E se eu, como arquiteta, não acompanhei a obra, mas recebi a RT? Só indicou. Só indiquei. Só indicou, e aí ele contratou outra pessoa para fiscalizar a obra ou nem contratou ninguém? Ou nem contratou ninguém. Aí a responsabilização pelo serviço final do fornecedor, eu acredito que não... O arquiteto não tem... Vai depender muito do caso. Do caso, do que foi que aconteceu, né? É porque, assim, ó, fatos isolados... só a comissão. Ou só... Talvez isso, analisando o contexto, não caracterize. Uhum. Mas vários indícios juntos, RT, omissão, sabe assim? Várias... Então vai depender muito da... Mas sempre que receber RT, existe um risco grande, assim. Se eu coloco no contrato de que os clientes têm que fechar com os meus fornecedores... Não faz isso. Venda casada. Não, é arriscado. É arriscado porque... E eu entendo, porque eu entendo essa questão do profissional querer que o cliente feche com os fornecedores, porque o arquiteto, o engenheiro, conhece os fornecedores e sabe que se fechar com outros, talvez a qualidade não seja tão... Mas não se pode forçar o cliente a... eu só trabalho se tu fizer com os meus fornecedores. É complicado. Isso é um indício também, sabe? Ainda mais se tiver a comissão. Então, o que daria para pensar, uma bonificação, um desconto, algo que... não para forçar, mas para fazer ele entender que existe um benefício em ele fechar com os teus fornecedores. Não que tu vai garantir, porque tu não pode garantir, mas a probabilidade de dar um erro é menor, né? Do que ser com um fornecedor que tu nem conhece. Eu apresentando 2, 3 orçamentos... já é uma garantia de que eu não forcei o cliente a fechar com o meu fornecedor. Sim. A ideia é sempre ter mais do que um para não caracterizar essa... Porque depois, se o cliente descobre que tu ganhou RT, por exemplo, ele... então ela me obrigou a fechar com eles por causa da RT, e aí... Então é sempre bom apresentar mais de um orçamento. Tá. Quais são as cláusulas indispensáveis? 3 cláusulas indispensáveis para um contrato. Para garantir um mínimo de segurança. O cliente fornecedor, ou nós arquiteto cliente. Eu vou falar uma que eu considero, o Matheus fala as outras 2. Qual? Do cliente ou do fornecedor? Tanto faz. Eu vou falar do Pode ser cliente. de nós profissionais com o cliente. Sim. Tem muitas cláusulas, né, que são importantes, obviamente, mas uma que é muito importante é a questão do detalhamento do que vai ser feito. Então, basicamente, o escopo, né? Muito detalhado do que vai ser feito, de qual que é o prazo de entrega, qual que são o número de alterações permitidas em até quanto tempo. Porque senão o cliente fica pedindo alteração ad eterno, para sempre, e tu vai ali alterando, e tu vai tendo retrabalho, Então, o escopo detalhado com prazo, eu acho muito importante. E não pode ser, copiar e colar a proposta. Porque, às vezes, a proposta não retrata todo o trabalho que tu vai fazer. Sim. E, às vezes, fica um contrato extenso? Fica. Mas é melhor que fique para contemplar tudo que tu vai fazer, quais são os prazos, né? Porque se for o prazo para... né, não sei a etapa, mas a planta baixa em tantos dias, o 3D em tantos dias, o de imóveis em tantos dias, enfim, né, fazer algo bem detalhado, porque o cliente ele pode se aproveitar, né,
da situação e querer aí ficar fazendo várias vezes. Então, isso protege o trabalho de vocês. E eu falei que eu ia falar só uma, mas uma outra que eu acho muito importante é a questão do prazo limite desse contrato. Porque pode acontecer, eu fiz o projeto, mas não quero executar a obra agora. E aí, daqui 2 anos, o cliente te chama para fazer a execução da obra. Tá, mas passou 2 anos, meu preço já mudou, e aí? Então, tem um tempo limite para que esse contrato seja iniciado e finalizado e passado esse período somente sob novo orçamento. Tá. Algo nesse sentido, uma cláusula de um prazo de segurança. Para não ficar à mercê ali, tá, meu Deus do céu, e agora? Ele não quer fazer? E aí, quando ele quiser fazer, ele vai me chamar, porque eu tô vinculado àquele contrato? Sim. Então, eu acho isso super importante também. E até porque amanhã depois, se tu não trabalha mais com arquitetura. Exatamente, tem isso também. Ou se tu tens um contrato com o cliente e desfez a sociedade. Muita coisa pode acontecer. Pois é. Por isso que tem que ter um limite. Em até 6 meses, se o cliente não iniciar, o contrato pode ser rescindido e aí somente sob novo contrato, algo nesse sentido. Boa. Eu tô anotando, hein? Vocês estão anotando tudo aí? Matheus. Então, o contrato de prestação de serviço de arquitetura, eu sempre falo que foi o contrato mais complexo que eu fiz no sentido de arquiteto e cliente. Porque ele envolve muitas coisas que o arquiteto precisa tomar cuidado para que não seja prejudicado. E também o trabalho do arquiteto, ele é um trabalho, às vezes, de longo prazo, né? O início as medições no ambiente... Sim. Às vezes a gente fica 2 anos num projeto. Eu imagino, sim, com certeza. E aí tem toda a parte do projeto, que tem várias modificações, tem toda a parte da execução da obra, que demora muito também. Então, é um contrato que ele tem várias etapas. E colocar todas essas etapas em um papel, às vezes, é um desafio. E quanto mais organizado for o escritório de arquitetura, mais detalhado costuma ser esse contrato. Porque vai ter prazo para absolutamente tudo, se o arquiteto quiser. Ele pode definir os prazos de aprovação para o cliente, os prazos de limite, como a Carol falou. Então, tem muitas coisas que a gente pode colocar dentro do contrato. E também, o que eu acho que é mais importante é o arquiteto saber diferenciar o perfil do cliente dele. Se é um cliente final, pessoa física, ou se de repente é um cliente empresa como uma construtora, ou então um investidor. Eu acredito que tudo isso deve ser levado em conta no modelo de contrato que aquele arquiteto vai usar. E aí as cláusulas mudam totalmente. A forma de abordagem muda totalmente. Um jurídico de uma construtora vai analisar um contrato totalmente diferente do que uma pessoa física que às vezes não tem um jurídico ou então não quer contratar um advogado para fazer essa análise. Então, a forma de se expor no contrato também tem que ser diferente. A parte técnica, como é falado no contrato por escrito, tem que ser diferente. E também o esclarecimento que aquele arquiteto vai ter na escrita do contrato dele precisa ser personalizado para cada perfil de cliente. Isso aí é um ponto de partida bem importante, que muitas empresas às vezes acabam fazendo um modelo de contrato e usam para todos os perfis de cliente. E às vezes não é mais indicado. Então a gente acaba deixando isso bem claro quando faz um contrato de um arquiteto, para quem que vai ser esse contrato, o que vai ser colocado no contrato e como que aquele arquiteto trabalha do início ao fim para a gente saber as etapas. Essa do perfil do cliente é muito boa. Dependendo do meu perfil do cliente, eu sento e leio o contrato. Sim. Porque eu vejo, esse tipo de cliente que depois lá pra frente vai pedir coisa que ele não quis. E não adianta, também só para complementar o que você falou, não adianta fazer um contrato, por exemplo, no ChatGPT, no Google, que o próprio arquiteto não vai saber explicar para o cliente o que significa aquele contrato, que vai ter palavras às vezes muito difíceis, ou então situações que estão escritas no contrato, mas são totalmente fora de contexto. E não retratam a realidade do Exatamente. negócio. Que na prática não vai fazer sentido ler e explicar. E aquele cliente, se ler sozinho e tentar entender sozinho, vai entender muito menos ainda. Então, isso também é importante, né? O arquiteto, o profissional, entender aquele contrato como se fosse para ele, assim ele consegue explicar muito bem. E, inclusive, assim como tu fez, explicar, porque muito do que está no contrato é parte do pitch de venda que tu tá fazendo.
Isso. Entende? Então, precisa ter ali a questão de cancelamento, de suspensão, enfim, é importante esclarecer sobre isso. Tu falou de explicar o contrato. A gente tem um cliente que é uma empresa de engenharia e um senhorzinho, acho que tinha uns 80 anos, contratou eles para fazer um laudo técnico e ele não entendia o contrato, ele não assinava. E aí a minha cliente falou, cara, eu tive que sentar com ele e ler o contrato do início ao fim. E o mais impressionante é que eu consegui entender também. Por quê? Primeiro, porque a gente estrutura o contrato junto com o cliente. E segundo, que a gente não põe termo difícil. Uhum. Porque se a gente botar termo difícil, a pessoa que vai ler, ela não é advogada, ela não é juiz, ela não é... Então, a pessoa precisa entender o que ela está lendo, ela se sente mais segura. E ela vendeu porque ela foi lá explicar o contrato para o cliente. O cliente acaba não assinando porque acha que não. Isso aqui tá me roubando. Tem alguma cláusula escondida aqui. Porque esses termos a pessoa não entende, e é justamente isso. E eu expliquei esse contrato para cliente porque ela começou a pedir para tirar muita coisa. Uhum. Para enxugar o orçamento. Não quero imagem. Tá bom, não quer imagem. Tu não quer imagem, não quer imagem. E eu botei no contrato. Então, quando ela veio... e a imagem? Aí, eu não falava assim, você não pediu. Não, olha, conforme tá no contrato que a gente leu, né? Conforme tá no contrato que tu assinou ali, não foi solicitado imagem. Então, no momento que eu falava o contrato, ela já entendia que realmente não tinha. E se tu não tivesse o contrato, pensa o BO. Não, exatamente. Então, é muito complicado, assim. E eu vejo, o Matheus falou de construtoras e grandes empresas, né, que analisam o contrato. Agora é um desabafo. As pessoas fazem contrato muito mal feito. Sim. Porque ou ele é muito extenso, e aí tem muita cláusula repetida, tem coisa que tu não precisa colocar, e aí a pessoa lê e não entende, a pessoa desiste. Ela não lê o contrato, porque acha que o contrato é um negócio chato. Não vou falar que é mil maravilhas, né? A gente gosta porque a gente lida no dia a dia. Mas muitas empresas, principalmente grandes construtoras, enfim, fazem um documento mirabolante que a pessoa não entende, dá mais raiva do que... Até para nós, que somos advogados, é chato de ficar lendo, entender. Uma revisão, às vezes, dá muito mais trabalho do que eu pegar, sentar, entender com o cliente e fazer um contrato do zero. Novo. Porque... Sabe, às vezes é feito de qualquer jeito, como o Matheus falou, é usado o mesmo modelo para várias situações diferentes. O arquiteto tem muito disso. Ou é só o projeto, ou é o projeto com a obra, ou é também com indicação. Eu não posso usar um contrato para todas as modalidades de serviço que um arquiteto faz. Né? Então, isso acaba tornando nem confuso. Emprestar, né? Nem emprestar o contrato de um arquiteto para outro. Não tem como. Tem o modelo do CAL, né? Todo mundo me pergunta do modelo do CAL. É uma coisa padrão. Não é feita de forma padrão para todo mundo que quiser ele pegar, mas o teu escritório, o teu cliente tem perfis diferentes, portes diferentes, né? Sim. Então... e tu, né, vai atender o cliente diferente, de um prazo diferente um do outro. Aí não adianta ir lá só mudar o nome da pessoa no contrato. Não, e tem situações que vão ser exclusivas daquele cliente. Tu quer dar uma bonificação, tu quer fazer um tratamento diferente, quer, sei lá, dar horas a mais, enfim. E aí tudo isso é importante constar, né? Qual é o maior erro? O erro mais comum que vocês veem ali? Questões de contrato? Acho que é não ter o contrato, né? Não, esse é o principal erro. Às vezes não ter um contrato é menos pior do que ter um contrato mal feito. É verdade. Às vezes um contrato mal feito, ele pode ser muito pior para tentar resolver os problemas, porque ele vai justamente contra a solução mais prática e a melhor solução naquele momento. Então, na minha opinião, é ter um contrato mal feito. Ou nem dar a solução, né? Eu vi um contrato uma vez, o foro de eleição. O que é o foro de eleição de contrato? Tu escolhe uma cidade onde esse contrato vai precisar ser discutido judicialmente. Caso acontecer. Caso aconteça alguma coisa. Uma vez eu recebi o contrato que o foro de eleição era um cartório. Um cartório de registro civil da cidade. Assim, gente, que é isso? É uma coisa absurda, assim, até um leigo, sabe? Então, realmente, às vezes tem, mas não adiantou nada ter. Porque mais prejudica, mais confunde do que se não tivesse. Exato. Então, isso é bem complicado. Para escritórios de arquitetura, vale ter um contrato com o advogado, tipo, de a longo prazo, mensal, de revisões de contrato?
Ou não? Tipo, a cada contrato que eu vou fazer, já colocar, né, o valor da consultoria ali no meu serviço? Ou depende da demanda? Acho que acredito que dependa, né? A gente tem as duas modalidades. A gente desenvolve contratos padrão, que eu digo padrão, para aquele arquiteto específico. Então, o arquiteto, eles nos relata, ó, eu vendo só o projeto, eu vendo o projeto com a indicação, e eu vendo o projeto com a indicação, com a obra, e eu também dou uma assessoria de decoração, enfim. A gente desenvolve um modelo para cada tipo de serviço e disponibiliza a minuta para o escritório. E aí, se ele não tem a nossa assessoria, ele vai preencher... Vai adequando. Vai adequando e vira um Frankenstein no final do ano, porque... No final não sabe mais. Atualiza a lei, ele passa por várias coisas naquele ano, naquele período que ele viu que ele precisa ter no contrato, daí ele mesmo coloca... Ah, passei uma situação com um cliente. Não, esse aqui vou ter que botar Esqueci aqui... de botar prazo e tal coisa, vou aqui botar o prazo. Exato. Mas a gente faz também e já é um pouquinho mais seguro. E também tem um acompanhamento contínuo mensal, né? Que cada contrato fechado com o cliente é o escritório que faz o contrato. É o contrato que... É o cliente que... Perdão. É o advogado que preenche todos os dados personalizados ali. Para mim, é o melhor cenário, né? É o mais seguro, até porque se tiver dúvidas, tem assessoria ali para tirar todas as dúvidas. Existe muito de bater no jurídico e voltar para nós. E daí, se não tem nossa assessoria, é o próprio cliente que tem que ver as adequações, se ele vai fazer, se ele não vai. Aqui a gente está falando bastante de arquitetos, né? Porque eu vejo que o arquiteto, ele é a conexão de muitas pessoas. O cliente com o fornecedor com o fornecedor, né? Tu conectar o cara da marcenaria com o cara da pedra, com o cara da iluminação. Então, tu acaba sendo a fonte de conexão. Então, por isso que a responsabilidade sobre o arquiteto aumenta muito mais. E a gente tá respaldado juridicamente, é imprescindível. Ainda mais, claro, a gente pode estar falando, às vezes, de CNPJ, CPF, mas pensa em prestar um serviço para uma construtora. Que preza por prazo, qualidade, e tu botou um prazo que estava no contrato para um apartamento, tu botou para uma construtora. Exatamente. Não atentou o prazo. Porque fica nesse copia e cola. Exato. E a consultora é bem rigorosa, né? Bem rigorosa. Com prazo, com problema. Pra gente chegar ao final, que, meu Deus, é muita coisa pra falar. Ainda nem perguntei tudo que eu queria perguntar. Mas pra gente chegar ao final, eu gosto sempre de pedir pros convidados darem um puxão de orelha, uma dica, uma sugestão, ou, claro, convidar para conhecer o escritório de vocês. As redes sociais da Carol, do Matheus vão estar aqui na descrição do vídeo. Vale a pena, vão lá, fala que vocês foram pelo espaço aberto, pelo podcast, para vocês fazerem uma consultoria, uma revisão de contrato. Carol, vê se meu contrato pelo menos tá dentro, né, do que vai me trazer uma segurança, um respaldo, para que vocês não sintam a dor de depois estar com processo, ter algum problema, e aí o prejuízo é maior. Aí vocês vão ser obrigados a contratar eles. Exatamente. Falei, Carol, passa um recadinho pro pessoal de casa. Aqui, né? Isso. Então, o que acontece, Lid? O empresário brasileiro, ele tem a mania de apagar incêndio e não prevenir problemas e conflitos. Então, a nossa advocacia, ela vai muito nessa linha da prevenção. A gente examina e o contrato é um remédio de prevenção para conflitos jurídicos. Significa que eles não vão acontecer? Não. Mas quando acontecer, se acontecer, já existe um remédio jurídico, que é o contrato. Então, que a gente possa mudar um pouquinho essa nossa mentalidade de... Não, quando der BO, aí eu vejo o que eu faço. E deixar postergando, deixar levando. Esses dias uma moça perguntou quanto que seria uma assessoria trabalhista. Eu falei assim, não, deixa. Quando vier um processo trabalhista, eu contrato só a defesa. Mas para que esperar chegar numa defesa trabalhista? O trabalho de prevenção ele é muito mais barato em comparado a honorários judiciais, né, de demanda. E
tu não coloca o teu negócio em risco, tu não maltrata o teu negócio com ação, com briga, enfim. Então, o meu recado é previnam-se, né? Ao invés de querer apagar incêndio, tenham um plano de ação de prevenção. Acho que esse é o principal para... Ótimo. Porque, ao meu ver, as empresas, né, o empreendedorismo é o que sustenta o nosso país. E a gente precisa cuidar disso. Cuidar das nossas empresas para que elas continuem gerando riqueza, gerando economia. E uma forma de fazer com que elas fiquem de pé é estando seguras, juridicamente e de outras formas também. Show. Matheus, quer passar o recado? Então, eu tenho 2 pontos. Primeiro deles, que a gente estava falando sobre os contratos, que nessa área normalmente é o mais comum mesmo, problemas relacionados a contratos. Sempre que o arquiteto fizer algum direcionamento, algum conselho ou passar alguma posição para o cliente dele, que ele deixe tudo isso muito bem detalhado e muito bem escrito também. Tem alguns clientes que a gente até orienta a fazer o seguinte: vamos supor que o arquiteto avisou que aquele fornecedor não é bom, que aquele fornecedor já causou algum tipo de problema e que ele não orienta fazer a obra com aquele fornecedor X. Se o cliente mesmo assim quiser continuar, então que ele entregue um termo para o cliente ter ciência de que ele foi avisado, de que o arquiteto deixou claro qual que era o posicionamento dele e que, claro, por mais que ele vá cumprir o dever ali de fazer a avaliação da obra, fazer o acompanhamento, que ele já deixou avisado lá com antecedência que aquilo ali não seria uma boa ideia. Isso é muito bom porque o arquiteto acaba produzindo provas a favor dele. Então, caso tenha um problema, ele já pensou com antecedência e já produziu as provas que seriam boas para ele, caso precise usar. E o segundo, relacionado a um apoio jurídico para o arquiteto, né? A gente fala muito dos contratos, porque realmente é o que mais acontece, mas ter uma assessoria jurídica que contemple tanto a parte de contratos, quanto a parte de cuidado do CNPJ, cuidado da empresa. O Carol falou da frente trabalhista que a gente tem lá no escritório, também é muito comum para os arquitetos, porque muitos têm arquitetos que são contratados para trabalhar. Sim. Então, isso também requer um cuidado ali com a empresa, com os funcionários. A gente também tem a parte tributária, que é muito importante. Tem uma coisa que muita gente não sabe, mas o arquiteto ele é prestador de serviço. O arquiteto, por si só, o CNPJ de arquitetura, ele paga um imposto muito alto. Tem uma coisa chamada fator R, que é muito importante para diminuir o custo do imposto das empresas de arquitetura. Arquitetura, engenharia, empresas que prestam esse tipo de serviço. E eles conseguem diminuir esse custo com algumas estratégias tributárias também. Muitos, posso dizer que pelo menos uns 90%, que não contam com uma boa assessoria tributária, com certeza nunca ouviram falar disso e acabam, às vezes, pagando imposto sem nem saber. Então, assim, o acompanhamento jurídico, tanto para a parte de contratos, que normalmente é aquela primeira coisa que o arquiteto ou o profissional acaba pensando, é uma parte do trabalho que, às vezes, ele pode considerar como uma única coisa necessária, mas por trás teriam outras coisas que ajudariam ele a impulsionar o negócio cada vez mais. Então, eu sempre penso que se o profissional ele quer ter uma empresa realmente que seja totalmente produtiva e que esteja sempre protegida, ele tem que ter um jurídico que acompanhe tudo isso. Então, fica a minha dica também que ele conte com esse tipo de assessoria para que esteja realmente bem protegido. Obrigada, muito obrigada pela presença de vocês aqui. O espaço está sempre aberto. Vamos voltar, a gente já falou aqui antes até que a gente vai voltar aí para falar sobre contrato de investidores. Vou cobrar de vocês, tá? Pra gente voltar a falar sobre isso, muito bom. Porque é tanto assunto, tanta pauta que não dá pra gente falar de investidores, arquitetos, né? Então, hoje foi só de arquitetos, a gente vai voltar para falar de investidores. Obrigado para você que ficou com a gente. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com um arquiteto ou um profissional da área que tu sabe que não tem contrato, que fica só na confiança da palavra. E nos vemos sexta-feira que vem no próximo episódio do Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você,
Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço aberto, seu sonho a brilhar.